Salve, torcida! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Galera, eu queria ter feito esse vídeo antes, mas não consegui. São 3 horas da manhã e estou editando esse vídeo agora. Já fiz algumas partes dele, peguei a fala do Levin no Conselho Deliberativo. Peguei a fala do Levin que ele me enviou um áudio, eu vou mostrar esse áudio aqui para vocês. Pediu até para me explicar, mas eu não consigo, irmão. É muito confuso, é muito confuso. Aprova ou não aprova? Reprovado, aprovado, aprova com ressalvas, enfim. Mas ele próprio me deu autorização para mostrar o áudio. O vídeo não. O vídeo eu perguntei depois se eu podia mostrar. Então, assim, eu vou esperar ele responder. Provavelmente esse vídeo aqui só vai sair ou não vai sair, talvez saia com edição. Se ele falar para mim, careca, não mostre esse vídeo aí não, lá do Conselho Deliberativo, eu não irei mostrar. Perguntei para ele, já era mais de 1 hora da manhã, com certeza dormindo. Então, se ele me responder, careca, pode mostrar o vídeo, eu mostro aqui. Se ele falar, careca, não mostre esse vídeo, eu edito e vocês não vão ver a fala dele, que eu acho muito importante, muito interessante, porque, cara, o nosso canal sempre foi leve. Eu sempre fui leve. Eu nunca vesti camisa de nenhum outro candidato à presidência do Vasco. A gente sempre falou de Levin aqui nesse canal. Sempre, irmão, sempre. E continuaremos falar se ele vier como candidato outras vezes. Se não vier, paciência, a gente escolhe outro candidato. Mas se o Levin for candidato, a gente sempre vai apoiar ele. Porque é um cara que eu admiro, tenho o máximo respeito, consideração. Sou amigo dele, eu posso falar isso hoje. E o principal, acredito que seria melhor para o Vasco. Continuo acreditando e acreditarei até que ele fale, olha, eu não quero mais o caralho, sei dos problemas que passou. Inclusive, quero agradecer, muito obrigado por ainda estar na luta, apesar de tudo que aconteceu com você na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Eu sei de tudo que você passou e, cara, muito obrigado mesmo. Existem muitas pessoas aqui que confiam em você e essa sua aparição, né, o seu vídeo, a sua fala no Conselho Deliberativo foi muito importante justamente para essas pessoas que acreditam e confiaram em você. Faça isso mais vezes, Levin. Se der, é claro, eu sei como é que são as coisas, mas se der, apareça mais, cara. Fale, porque quem não é visto não é lembrado. E aí você aparece de uma forma, para mim, muito boa. Não é fácil uma oposição conseguir 130 votos, ô Senhor, de quem são opositores a ele. A gente sabe que a política do Vasco é bem complicada, não só do Vasco, tá? De todos os outros clubes. Vou me corrigir, política do Vasco não. A política de todos os clubes de futebol são desse jeito. Tem uma matéria aí, se você quiser pesquisar, você que diz que o Flamengo, a política do Flamengo se uniu, pesquisa aí. Quando o Landim assinou o contrato com a Libra, pesquisa o que aconteceu lá, vê aí, olha aí. Então não é política só do Vasco. A política de todo clube de futebol é assim, desse jeito. No Vasco é um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais por causa do muro, viu? Os amarelo e roxo. Por causa deles que estão lá no poder hoje. Pelo menos é o que eu penso. Mas não vou ficar aqui me alongando porque eu tenho muitas coisas para mostrar a vocês. Primeiro de tudo, eu vou mostrar um vídeo feito há 1 mês atrás, exatamente no dia 10/9/2024. E mais uma vez, fazia. No início, eu fazia esse canal sozinho. Hoje eu não faço esse canal sozinho. Hoje eu tenho muita gente que me dão dicas. Ô, careca, olha isso. Careca, olha aquilo. Eu não vou falar o nome da pessoa, porque ele já disse pra mim que eu não precisava falar o nome dele. Mas o amigo que
me ajudou a achar como que se entrava lá no Banco Central. A gente ficou, cara, eu acho que mais de meses tentando descobrir como mexia naquilo lá. A gente não conseguia, mas enfim conseguimos e vimos que o aporte de 70 milhões da 777 não há registro no Banco Central e deveria, tá? Deveria ter, mas não há. Provavelmente esse dinheiro veio de dentro do Brasil. Provavelmente é uma suposição, não posso afirmar categoricamente que isso aconteceu, só que todo o dinheiro vindo do exterior tem que passar pelo crivo do Banco Central. Antigamente isso era transparente, hoje infelizmente não é mais. E para vocês terem uma ideia de que como ali é uma coisa assim segura para você obter esse tipo de informação, que o aporte da 777 feito em 2022, que disseram que cairia em setembro nos registros do Banco Central, você consegue visualizar sim esse dinheiro saindo da 777 Carioca LLC e entrando dentro da Vasco SAF em agosto. Só que o empréstimo ponte, o empréstimo de cabresto, não. Você não consegue visualizar isso vindo de fora. Não consegue. Então essa mesma pessoa que me ajudou a fazer essa busca foi a mesma pessoa que me alertou sobre isso que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo agora. E a gente fez isso há um mês atrás, olha aí. É impressionante o que ditos vascaínos fizeram com o Clube de Regatas Vasco da Gama. A gente em 2020 contrai Covid e a gente está no CTI até hoje. Porque foi a Covid que suspendeu a eleição, esse foi o argumento, né? A eleição presencial para presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. E se não tivesse isso, eles não teriam como anular a eleição legítima de 2020. E a gente não teria à frente do clube uma pessoa como Jorge Salgado, que vendeu o futebol do Vasco para essa empresa muquirana chamada de 777. E detalhe, tá? Um estelionato na cara dura. Porque depois que o balanço do CRVG foi divulgado pelo Pedrinho, se configurou a venda do Vasco um verdadeiro estelionato. E você tem, para ratificar isso, tanto o Código Penal 171 como o Código Civil 171. Porque uma das partes do contrato, que são os sócios do Clube de Regatas Vasco da Gama, porque o Vasco só foi vendido porque os sócios foram lá e colocaram todas as suas assinaturas através de um voto para que o Vasco fosse vendido. Só que ninguém disse para esse sócio, na época, que após a venda o Vasco teria mais 200 milhões para a associação pagar. Uma associação que hoje não tem receita para nada. Será que esse sócio, que lá atrás foi enganado dizendo que a 777 ou quem assumisse o Vasco honraria com os compromissos da dívida, será que se eles soubessem que após a venda iriam cair mais 200 milhões nas contas da associação, será que ele votaria favorável a essa venda? Eu não sei. É uma pergunta. Mas o artigo 171 do Código Civil diz que é anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro. E o que é um vício resultante de erro? É quando ocorre uma falsa ou inexata representação da realidade ou a ignorância de circunstâncias, de fato ou de direito, que determinaram os motivos da declaração negocial, ou seja, foi escondido fatos que aconteceriam depois da negociação. Ninguém sabia, nenhum sócio estatutário do Vasco sabia que após a venda haveriam novas dívidas para a associação. Será que, se assim soubessem, ratificariam a venda? É uma pergunta. E é uma coisa que poderia ser usado. É ou não é, Pedrinho? Diante de tudo que foi exposto aqui nesse vídeo, você ainda negociará com a ACAP uma nova revenda do Vasco? Quando você retira, ou melhor, quando você suspende por 120 dias a liminar e a arbitragem,
Você sabia de todos esses fatos que foram aqui expostos? Bom, enfim, é só uma pergunta. Valeu, galera. Um vídeo longo, mas que se fazia necessário. Tamo junto, fui. Depois eu volto, hein? Tamo junto. Eu escutei o que o Levin falou hoje. Uma das coisas que ele falou, é claro, que ele falou bastante coisa, não só isso. Mas eu lembrei, eu falei, caralho, mano, a gente já falou sobre isso aqui, cara. Estelionato. Estelionato na cara dura. Desde que o Pedrinho fez o balanço, né, colocando mais de 200 milhões de dívidas, a gente falou isso aqui. E é exatamente isso que se trata, essa aprovação com reservas. Pedrinho fez o balanço, que demorou pra caralho pra sair. Lembra do balanço? Que demorou um século pra sair o balanço. Mas aí quando sai, a gente se depara com todos esses números diferentes do que a gestão do Jorge Salgado disse. E era isso que estava em jogo, essa aprovação ou reprovação dessas demonstrações financeiras feitas pela gestão do Pedrinho. E aí, se você reprova, você está reprovando isso. Você está reprovando todo o trabalho feito, baseado ali nas dívidas do Vasco, que aumentou, que o Jorge Salgado já tinha falado, né? Das dívidas ocultas. Só que ele não lançou isso. E aí a gestão amarela, porque eles se juntam e eles se separam, né? Vide Roberto Dinamite, que Deus o tenha, sofreu na mão desses caras. Eles são assim, eles não têm amigo não, irmão. Eles são amigos enquanto tá ali. Depois cada um vai pro seu lado, é o que tá acontecendo. Então, assim, tinha que ter sido aprovado mesmo, mas aprovou com ressalvas. A gente tem que entender as coisas, cara. E eu vou deixar, eu não vou falar mais não. Eu vou deixar aqui, senão o vídeo vai demorar 2 horas. Eu vou deixar quem de direito falar. Vou colocar a fala perfeita do Levin lá no conselho. Prestem atenção na fala que o Levin diz. Olha, essa AGE da votação para se transformar em SAF pode ser anulada, porque assim, a gente tem um erro crasso, que é exatamente isso. O sócio estatutário vendeu o Vasco com a promessa de que o clube associativo não teria mais dívidas nenhuma, ou o melhor mundo do céu, ou o fantástico mundo de Bob. E aí o que acontece agora? A gente tem dívidas ocultas. Enfim, vou deixar o Levin aí, depois eu vou colocar para vocês. Depois que terminar a fala dele, eu vou colocar o áudio que ele mandou para mim poder explicar aqui para vocês. Mas essa porra é muito difícil. Eu vou deixar ele falar, tá? Ah, galera, olha só, rapidinho. Isso também foi tema de debate no canal Pega na Geral. Se você não conhece, vai lá e se inscreva. O link está na descrição do vídeo. Inclusive com a participação do membro do Conselho Fiscal do Vasco, que é o Pedro Strozenberg. Infelizmente, eu não tenho aqui, ninguém gravou, pelo menos não chegou até a mim, a fala do Pedro Strozenberg lá no Conselho. Mas se alguém tiver gravado a fala do Pedro e me mandar, eu coloco aqui também para a gente dar uma olhada, claro, com a devida autorização. Vou esperar a autorização do Levin para soltar esse vídeo. Se ele não autorizar, eu vou cortar, eu vou editar esse vídeo. Mas enfim, acredito que vai deixar assim. Galera, fui, tamo junto, depois eu volto. Também parabenizo o Conselho Fiscal pelo parecer didático, extremamente autoexplicativo, que me permitiu entender rapidamente os pontos principais que estão ali sendo levantados e sérios com relação à sustentabilidade do nosso amado clube nos próximos anos. Estamos aqui a tratar de um momento importante na nossa vida, que é o futuro do nosso clube. Nós temos o clube no presente, mas a continuar desta maneira, diante de quando foi apresentado, o nosso futuro é extremamente assustador. E diante disso, acredito, João Marcos, que você presidiu um grupo de trabalho de membros da situação e da oposição que conjuntamente entregaram um trabalho muito bom, trabalhando em grupo. E sirva de exemplo o que o Conselho Fiscal fez de unir pessoas importantes da oposição e pessoas importantes da situação para trabalharem juntos diante de um objetivo comum que é além dos interesses políticos individuais e de grupos, que é o interesse do nosso clube, da nossa associação.
O exemplo que você dá, João, em ter organizado esse trabalho e reconhecer o trabalho dos membros da oposição, não só o nosso titular, mas o nosso suplente, é um caminho inicial para que a gente possa enxergar a necessidade desse trabalho conjunto nesse momento tão difícil do Vasco. Com relação ao parecer em si, a primeira questão que se coloca são as contingências. E eu, de cara aqui, senhor presidente do Conselho Deliberativo, eu faço uma proposta de encaminhamento em que a votação não seja pela aprovação ou reprovação das contas, mas que exista a possibilidade, aqui já adianto o meu voto, de uma aprovação com reservas. E eu explico por quê. Realmente é uma situação muito difícil quando administradores de um mandato de uma associação civil precisam analisar atos da administração anterior. É um momento de transição, é um momento complexo. Porém, se nós entendermos que a aprovação que faríamos das contas é das contas dos administradores e das demonstrações financeiras, poderemos ir para um caminho de encontro a um equilíbrio com relação à prestação que temos, que todos nós aqui, como eleitos, conselheiros e delegados Vasco da Gama, perante os nossos associados. Porque não repercutirá, na minha opinião, de forma positiva, que nós estejamos aprovando, sem reservas, as contas da administração passada, da maneira como ela está sendo analisada e foi analisada pelo Conselho Fiscal. Diante disso, minha proposta é que seja colocada uma votação que se permita aos associados conselheiros votarem na aprovação com reserva. E faço essa ressalva, senhor presidente, pelo seguinte: o artigo 6º o parágrafo 6º do artigo 27 da Lei Pelé estabelece que para um clube associativo, mesmo associativo, qualquer clube de futebol que quiser, de alguma forma, contar com investimento público, com recursos públicos, financiamento de recursos públicos, e também para participar de programas de facilitação de pagamentos fiscais como o Profund, que seja cumprido a forma de apresentação das demonstrações financeiras em conformidade com o artigo 134, parágrafo 3º da Lei 6.404 de 76, que é a Lei das Sociedades Anônimas. E a Lei das Sociedades Anônimas estabelece que, no seu artigo 134, parágrafo 3º, que a aprovação sem reserva das demonstrações financeiras das contas exonera de responsabilidade os administradores e fiscais. Então, se o parecer do Conselho de Beneméritos, aqui eu saúdo também o trabalho de ter feito um excelente parecer com recomendações que devem ser observadas, e a preocupação do Conselho de Beneméritos, que é que haja uma apuração, e é claro que essa apuração dos atos feitos pela administração anterior devem ser eficazes, e para garantir essa eficácia, em conformidade com o que estabelece o parágrafo 6º do artigo 27 da Lei Pelé, combinado com o artigo 134, parágrafo 3º da Lei 6.404 de 76, no qual se estabelece que a aprovação sem reserva das demonstrações financeiras e das contas exonera de responsabilidade dos administradores fiscais, obviamente, da gestão anterior, nós poderemos ter uma ineficácia com relação ao resultado das apurações que são requeridas pelo Conselho Benemérito. Por isso que eu adianto aqui o meu voto e peço a Vossa Excelência a gentileza de compartilhar com os conselheiros a oportunidade deles votarem a aprovação com reserva, e não somente a aprovação ou reprovação, para garantir a eficácia do que pretende o Conselho de Beneméritos com relação a possíveis responsabilizações dos administradores e fiscais do mandato anterior. Em segundo lugar, com relação a uma constatação do parecer do Conselho Fiscal, quanto a que o contrato é desequilibrado, isso tem uma implicação possível jurídica. E aqui cumprimento também meu colega
doutor Felipe Carregal, esse brilhante advogado, vice-presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, como também o Salomão Noé. E o Alan também, né? Para que ninguém fique no seguinte. Muito bem. Vocês três. E eu vou agora aqui procurar algo, principalmente para vocês. O que o Conselho Fiscal notou e colocou em parecer é a desproporcionalidade contratual. E isso é causa de invalidação do negócio jurídico, conforme o artigo 157 do Código Civil. Estou à disposição de todos para sentarmos e discutir e debater caminhos estratégicos a partir desta consideração. Lembrando de que, inclusive, as Assembleias Gerais de Associações Civis têm o prazo prescricional de aprovação de 3 anos, porque aqui já estou antecipando, inclusive, a possibilidade, diante daquilo que foi apresentado à época para os associados, diante daquilo que está sendo agora verificado, da possibilidade de anulação da Assembleia Geral originária de todo esse elemento da legislação. E estou aqui para que não haja dúvidas me colocando à disposição para debater e encaminhar e discutir conjuntamente um caminho estratégico de futuro para o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. E aqui faço também uma ressalva. Talvez, João, presidente do Conselho Fiscal, a única respeitosa crítica que faço ao parecer intocável do Conselho Fiscal é o fato de que, em algum momento, se foi colocado que a solução estratégica futura para o Vasco, única e exclusivamente de acordo com aquele parecer, seria encontrar um novo sócio. Não é. Existem caminhos estratégicos financeiros possíveis para que nós possamos tomar conta do nosso nariz com sucesso, prosperidade e capacidade de fazer o Vasco ser que todos nós sabemos que. E é claro que eu posso exigir do Conselho Fiscal que delibere num parecer de contas sobre os caminhos estratégicos administrativos possíveis para o futuro do Vasco. Mas fica aqui a minha menção para que eu possa ser honesto com todas as minhas análises de colocar que nesse particular, única e exclusivamente, uma pequena expressão na frase, eu ouço respeitosamente discordar de que a gente pode sentar e encontrar caminhos de futuro para o Vasco. Isso é possível. Por isso, senhor presidente, agradeço aqui o tempo, espero ter cumprido dentro dos 10 minutos. Ô, Careca, deixa eu te explicar uma coisa para você poder explicar para o teu público. Não se reprova, e eu vou te explicar por que não se reprova. Porque, na verdade, o que está em discussão de aprovação ou reprovação são as demonstrações financeiras. E as demonstrações financeiras, elas só podem ser reprovadas se não forem usadas as metodologias de contabilidade adequadas. E se elas, por acaso, não estiverem refletindo o real quadro econômico financeiro do clube. Porque, embora as contas sejam do Salgado, a demonstração financeira está sendo feita pela gestão atual. E a demonstração financeira foi feita de maneira correta e adequada. Logo, ela não poderia ser reprovada tecnicamente falando. E aí, o caminho seria, tecnicamente falando, da aprovação. E foi aí que eu dei a solução, já que não se pode reprovar, porque a demonstração financeira está correta, de se aprovar com reservas. E para isso, eu expliquei para todos a diferença entre apresentação de contas dos administradores e demonstrações financeiras, porque normalmente o parecer do Conselho Fiscal é pela aprovação das contas dos administradores e demonstrações financeiras. E aí eu expliquei que estava bem feita a demonstração financeira, mas que os administradores da gestão anteriores não tinham as contas de forma adequadas, porque foi descoberto uma diferença de contingência absurda que fez com que fosse contabilizada uma dívida muito maior do Vasco Associativo e impagável. E que, se fosse aprovado
Sem reserva, não seria possível futuramente responsabilizar os administradores. E aí eu mostrei que a Lei Pelé, ela no seu parágrafo 6º, artigo 27, ela estabelece que as demonstrações financeiras de clubes de futebol, inclusive associativos, não importa, devem seguir o modelo da lei das SA. E lá na lei das SA está um outro dispositivo que fala claramente que a aprovação de contas sem reserva não permite a responsabilização dos administradores. Então, ali a minha fala foi contundente no sentido de que era importante aprovar com reserva, já que não é possível reprovar tecnicamente, para que se pudesse efetivamente uma eventual apuração de responsabilidade ter algum êxito e não ser uma panfletagem. É isso, tá certo? Pode, inclusive, explicar para o teu público isso tudo que eu estou te explicando aí no áudio, tá? Um abraço grande.